Olá, boa noite! Está começando o TJ UFSC, seu telejornal universitário favorito. Na edição de hoje você confere o fim da greve dos servidores municipais de Florianópolis, reajuste no valor do salário mínimo em Santa Catarina e ainda uma matéria especial sobre o centenário da Semana de Arte Moderna. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Começamos a edição de hoje com uma notícia boa para os trabalhadores catarinenses. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou ontem, no dia 16 de fevereiro, um projeto de lei complementar sobre o reajuste do salário mínimo no estado. O reajuste nos 4 setores de trabalho sofrerá um aumento de 10,5%, relativo a janeiro. Com a alteração, os valores serão de R$ 1.281 para R$ 1.416 para trabalhadores do primeiro setor, R$ 1.329 para R$ 1.468 para trabalhadores do segundo setor, R$ 1.404 para R$ 1.551 para trabalhadores do terceiro setor e R$ 1.467 para R$ 1.621 para trabalhadores do quarto setor. Mudando de assunto, a greve dos servidores municipais de Florianópolis e trabalhadores da Autarquia de Melhoramentos da Capital, a CONCAP, chegou ao fim após uma semana. A decisão de retornar às atividades foi votada em assembleia. Os trabalhadores estavam em greve para manifestar sua posição contra a privatização. Foi decidido que a prefeitura pagará o reajuste salarial dos professores. Entretanto, a cláusula sobre a terceirização dos serviços da CONCAP segue em discussão no Judiciário. Apesar disso, os funcionários retomaram as suas atividades imediatamente. E agora, você confere os dados atualizados da Covid-19 em Santa Catarina. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.569.584 casos confirmados. Do total, 1.512.883 estão recuperados e outros 35.576 são casos ativos. Foram registradas 21.125 mortes no estado. Até o momento, 82,98% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose. 75,24% já receberam a segunda dose da vacina. Há exatos 100 anos, acontecia a Semana de Arte Moderna. O evento, sediado no Teatro Municipal de São Paulo, ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 2022. Marcou o início de um movimento cultural liderado por artistas e intelectuais da época. Envoltos na busca pela arte puramente brasileira, os artistas propuseram uma reformulação na maneira de produzir cultura no país. A Semana de 22 ocorreu em um período de intensas transformações sociais e econômicas no Brasil. Como o próprio nome do evento sugere, ela foi uma exposição de obras de arte modernas que colocaram em questão a formalidade, o conservadorismo e a mentalidade colonialista que marcava o país na época. Essa primeira geração, que é a da Semana de 22, vem com o intuito de quebrar essas amarras, de fazer emergir um Brasil brasileiro, que não fique se atrelando somente àquilo que, na época, o referencial era a Europa e, mais precisamente, a França. Os organizadores do evento foram os jovens escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade, ao lado do artista plástico Di Cavalcante. Para que o evento saísse do papel, eles tiveram apoio do cafeicultor Paulo Prado. Apesar da semana ter um caráter revolucionário, todos os artistas que participaram faziam parte da elite paulista. Pensando na semana em si, basicamente, tirando a Anitta Malfatti, só tinha homem, né? Agora colocando a Anitta Malfatti junto, só tinha gente branca, gente da elite. Teve até uma frase que eu separei aqui, que foi dita por um deles, até contar, né? O Guilherme de Almeida, em 62, então 40 anos depois, ele falando da Semana de 22 para o estado de São Paulo. Ele fala assim: éramos os playboys intelectuais de 22, mas se nós pensarmos enquanto grupo, quem governava era a elite, quem faz a Semana de 22 é a elite. Então existe aí
É um embate, mas veja bem, né? Não estamos falando de uma revolução tanto assim. Mesmo com a falta de diversidade e representatividade, é inegável a influência que a Semana de Arte Moderna teve na produção cultural brasileira. Ela é considerada o marco inicial do movimento modernista, que buscava romper drasticamente com as formas de ver a arte e a cultura na sociedade daquela época. Os artistas buscavam ir contra os traços de perfeição estabelecidos naquele período como uma forma de protesto. Para isso, buscavam inspirações na industrialização acelerada que acontecia no país e além de retratarem pessoas e cenas comuns. Todas essas manifestações, tudo isso que foi o legado que nós compreendemos hoje, naquele momento não se tinha essa consciência. Então pode ter sido passado desapercebido por muita gente, mas ao longo do tempo veio ganhando importância e hoje é esse marco que a gente sempre que pensa em cultura brasileira e vanguardas artísticas no nosso país, a gente remete àqueles momentos da Semana de 22. As ideias criadas ali ajudaram a valorizar uma identidade cultural brasileira, o que influenciou diversos movimentos e artistas ao longo dos anos. O legado permanece até os dias de hoje, fazendo com que a gente pense em novos rumos para a nossa cultura. E até nos deixa com uma dúvida: como seria uma Semana de Arte Moderna 100 anos depois? A semana propõe que o que ficou para trás é passado e que para frente seria um futuro. Se formos pensar hoje, o que é o futuro? Estaríamos lidando com sustentabilidade, estaríamos lidando com os povos indígenas, com os negros, com os LGBT, todos esses setores, as questões relacionadas, por exemplo, à valorização da mulher, né? Todos esses setores que são discriminados na nossa sociedade, eu acredito que deveriam ter voz dentro de uma suposta e inventada semana de 2022, sabe? Na última terça-feira, dia 15, um temporal em Petrópolis, Rio de Janeiro, causou inundações e quebra de barreiras. Fora os prejuízos financeiros e materiais, até o fechamento desse jornal foram confirmadas 106 mortes e 134 pessoas continuam desaparecidas. Para oferecer apoio, basta acessar a plataforma Para Quem Doar no link que está aparecendo na sua tela ou na descrição desse vídeo. A equipe do TJ UFSC se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. Bom, o jornal vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Boa noite!